Fala galera, aqui é o Rogerinho Silva e eu estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom pessoal, voltamos aqui, mais um episódio aproveitando o Rio Open e um convidado, acho que num momento especial da vida dele. Rogério Dutra Silva, muita gente chama por Rogerinho e a gente vai saber mais ou menos até como é que surgiu o Rogerinho na história. Mas, Rogério, bem-vindo, prazer estar te recebendo aqui. É uma honra, acho que nesse teu momento especial da sua vida, da sua carreira, poder estar a gente conversando e contar um pouco da sua vida, da tua história. Bom, primeiramente uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Silvio. Parabéns pelo trabalho. Acho que estava faltando eu aqui, eu acompanho bastante todo mundo passando aqui. Mas você está meio longe, né? Então. Você está meio longe. E é muito bacana ver o que vocês estão fazendo, então é muito legal toda essa história do tênis brasileiro sendo contada, então parabéns, muito bacana. E de novo, contar um pouquinho da minha história aí. E a ideia é exatamente essa, né? Que a gente conversou com o Bruno antes também, é contar a história do tênis brasileiro pegando os personagens. Cada um no seu momento, cada um na sua fase, cada um do seu tamanho, mas todos muito importantes, independente do momento e da época. Então vamos lá. Uma raquete de tênis, como é que ela surge na sua mão pela primeira vez? Na minha família, todo mundo joga tênis, todo mundo jogava tênis. Começando lá atrás pela família do meu pai, eram 5 irmãos que vieram do norte do Brasil e foram para São Paulo e começaram como pegadores de bola no Clube Pinheiros. Ali começou a história da família. Meu pai jogou bastante na época do Thomas Koch, do Kimair também. Eulício Silva. Eulício da família Teodose, né? Que agora o Dutra Silva ficou um pouquinho assim, mas é da todo mundo da família Teodose, então final de semana em casa era churrasco e falando de tênis, de algum torneio. E aí eu lembro que eu e meus primos estavam, era jogando quadradinho no quintal, enquanto o churrasco estava em casa rolando. Então foi assim que começou eu no tênis, né? Escutando essas histórias, querendo participar, tendo o meu pai ali. Meu pai sempre foi um ídolo para mim, querendo saber quais as histórias deles, dos meus tios, onde estava jogando, como que foi o torneio e tal, e a gente brincando. Com 5 anos já estava na quadra, meu pai dando aula e eu ali do lado, querendo imitar os golpes, querendo fazer tudo que ele fazia. Então foi assim que eu comecei com tênis e comecei a querer jogar tênis. E aí você começa, e aí brincando, mas em que momento, ou se isso aconteceu assim, que você pode pontuar, eu vou treinar que eu quero jogar campeonato, ou foi acontecendo? Essa idade que eu falei para você, eu tinha 5 anos de idade, então dos 5 aos 8 foi mais uma brincadeira, dos 8 aos 9 eu já comecei Você era do tipo que ia para a aula dele e batia a bola com o aluno? Exato. Aí faltava um aluno? Exato. Na verdade, eu ficava do lado da quadra esperando o aluno faltar. Se vai faltar, eu esperava, tá atrasada, aquela ansiedade, e qualquer momento que eu podia estar na quadra com ele, eu tentava aproveitar o máximo possível. Então ali do 8 aos 9 anos foi onde eu comecei mesmo, de fato, a querer jogar tênis e a treinar, entendeu? E ali foi até os 12 anos com ele ali, quando nessa aí entrou o Chapecó na minha vida, que o Chapecó me viu um torneio, o Chapecó tinha uma equipe de tênis naquele momento, que tava o Sareta, tava todo mundo, a antiga Blue Life, que foi aí onde eu dei aquele primeiro passo, assim, de fato, colocar na minha cabeça, tudo bem que eu tinha 12 anos, mas já estava na minha cabeça que eu queria ser profissional. E isso é uma coisa que a gente falou, acabei de falar agora com o Bruno, que ele coloca dentro do ambiente, né? Você, mesmo só tendo 12 anos, você entra num ambiente que o sonho parece que fica palpável, né? Exato. Você consegue, não, isso aqui é viável. Porque você vê alguém, você vê ali, e aí você começa a fazer parte de uma história. É uma coisa muito natural, acaba sendo muito natural, porque desde pequeno, se você for ver, desde os 5 anos de idade que eu me lembro, é sempre história de torneio, de viagens, de situações de jogo, que aconteceu, não aconteceu. Só acabou mudando os personagens. Deixou de ser a família e passou a ser um ambiente externo, mas o ambiente é o mesmo. Né? Exato. E essa busca, né? Essa busca começou a ficar uma coisa... Você fala assim, seu pai sentou com você, perguntou se você quer jogar tênis? Nem precisava. Foi uma coisa muito... Não tinha outra, né? Muito natural e às vezes, assim, familiares chegavam e falavam, mas, precisa, né? Pegar tantas horas de ônibus para ir treinar, tantas horas de ônibus para voltar para cá. Será que precisa desse... E isso é legal. Você morava longe de onde era o treino? Muito longe, muito longe. Minha família toda é de Parelheiros, extremo sul de São Paulo, para quem não conhece.
E a gente treinava na academia do Chapecó, no Morumbi, e era totalmente fora de mão para chegar de ônibus lá. Então era 3 horas de ônibus de manhã e 3 horas de ônibus à tarde. Isso foi por 7 anos, quase, 6, 7 anos. Eu fiquei na academia. Muito, né? Tem que querer muito. Tem que querer demais, né? É uma história que eu conto. Mas ao mesmo tempo, se você passou por isso, é porque você provou que realmente você queria. Na verdade, igual eu falei, foi uma coisa muito natural para mim, assim, sabe? Não tinha muito assim, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Não, é assim, é o que eu preciso. Eu tava tendo uma oportunidade, que é igual você falou, o ambiente. Naquele momento eu era o mais novo da academia. Então tinha o Sareta, o Simoni, o Ricardinho Melo, todos esses caras praticamente no auge. O Fino, o Meligeni ia lá treinar muito, o Jaime ia treinar, e eu era o mais novo daquele momento. Então, tudo que respingava em mim, digamos assim, eu estava aprendendo. Então era o lugar que eu queria estar o dia inteiro, entendeu? Era o lugar que eu queria estar aprendendo, sempre antenado para poder, numa boa, né, sugar alguma coisa boa desses caras que... E você acha que isso aí foi fundamental? Porque ali você podia simplesmente, 3 horas para lá, 3 horas para cá, deu. Mas o que você vivia ali dentro era tão grande que as 3 horas ficavam pequenas. Exatamente, exatamente. Você estava falando, contar uma história que eu conto toda hora, porque como eu morava tão longe, chovia na academia, mas não chovia em casa, porque tinha esse trajeto de 3 horas. Então, às vezes eu chegava na academia, não tinha ninguém lá. O pessoal estava em casa, entendeu? Fazendo outra coisa. E do mesmo jeito, às vezes, Chapecó me ligava e falava, cadê você? Eu falei, não, aqui choveu a noite inteira. Eu falei, cara, os quadros estão perfeitos aqui. Então ficava... Entendeu? Que loucura. E não tinha WhatsApp, enfim. Não tinha nada, era ligar telefone residencial e olhe lá, entendeu? Então, mas igual eu falei, eu acho que o ambiente, sabe, do jeito que eles me tratavam, por exemplo, eu sempre gosto de falar bastante do Sareta, do jeito que ele me abraçou como o cara mais novo da equipe e o jeito que ele me puxava para assim, cara, sempre falava, moleque, esse é o caminho, moleque, vem para cá, moleque, vai para lá, sabe? Então isso que eu acho que acontece muito fora do país, né? Falando um pouquinho mais para frente ali, eu morei na Argentina por alguns anos, isso é um processo natural que vai acontecendo, sabe? Sempre o cara que está melhor ajuda o que está um pouco... Não tem ego, né? Não tem ego, é natural para ele. É muito dar a mão porque alguém deu para ele e ele vai passando e isso vai um puxando o outro. Exatamente, e isso aconteceu comigo muito, entendeu? Então isso daí tenho certeza. Me ajudou muito, então não tinha o que pensar, não tinha muito o que falar, isso aqui tá difícil, não tá difícil, não. Para mim eu tava lá e era todo dia assim, com a faca nos dentes para poder fazer o melhor possível. E aí no juvenil, você estava ali, como é que é a tua história no juvenil? Eu lembro você jogando, moleque, enfim, eu tenho a imagem de vocês, né, que é uma coisa que é uma vantagem de estar aqui fazendo isso, que eu peguei um monte de vocês, né, as histórias e as trajetórias, não muito perto de alguns, outros mais, mas eu lembro, por exemplo, o teu trajeto ali, você falou do 12, como é que vai o teu juvenil dos 12 aos 18? O que você ganha, o que você não ganha? Teve frustração, você pensou em parar? Como é que rolou isso? Nessa época, a gente pensou, no caso a gente fala, eu, meu pai e até o Chapecó nessa época como técnico e coordenador ali, que eu precisava ganhar uma base muito boa. Então a gente falou, primeiro, em vez de jogar um monte de torneio, não, a gente vai fazer uma base muito boa, a gente vai treinar muito. Então eu fiquei esses primeiros anos lá treinando bastante, muito, para fazer essa base boa. Depois veio a parte financeira. Eu não tinha patrocínio naquela época, eu tinha patrocínio de treinamento, então não tinha patrocínio de viagens. E era muito caro. Por exemplo, COSAT eu não joguei. Então, a saída que a gente achou, que meu pai nessa época falou pra gente fazer, falou, você precisa ganhar experiência. Então a gente foi jogar os torneios de primeira classe, que na época em São Paulo eram muito bons, eram muito fortes. Isso. Então com 14, 15 anos eu já fui jogar os torneios de primeira classe para aprender. Aprender o cara a falar na sua virada, aprender a falar, moleque, sai daqui, entendeu? Roubar uma bola sua. Exatamente, eu ia falar. Entendeu? Roubar uma bola sua, falar, sai daqui, vai dar aula. Então a tua escola foi moleque de 14 jogando com adulto. Exatamente. Que foi a maneira que a gente achou mais barata, né? De você fazer o teu processo de crescimento. Exato. Que se você pegar a trajetória de 99% do juvenil brasileiro, ele começa com estadual, brasileiro, COSAT e Europa. E você não fez esse caminho. Não, que é o que a gente acabou falando, que você falou. Você falou, então você esperava jogar com seu pai quando o aluno faltava ou você jogava com o aluno. É a mesma coisa, se você for ver. Meu pai me colocava com 10 anos para jogar com os alunos, aqueles caras que ficam... E você acha que isso, como aprendizado, vocês iam botar assim,
A metodologia que o Rogerinho, você acha que isso funcionou demais com você? Eu acho que me deixou muito forte mentalmente. E te deixou, acho que, versátil também, né? Porque você tinha todo tipo de bola. Eu tinha que encontrar a maneira de poder ganhar. Porque, por exemplo, quando eu tinha 10 anos e jogava com o meu pai, eu não tinha força para ganhar dele. Talvez eu teria uma técnica melhor. Mas eu não tinha essa força para ganhar dele. Então eu tinha que achar uma maneira taticamente... Você foi sendo obrigado a achar soluções. Foi difícil, viu? Porque muitas vezes eu saí da quadra chorando, sabe? Sim, mas aí eu acho que entra você estava pronto mentalmente para o processo da dificuldade. Exatamente. Né? Se você botar 10 ali, talvez 8 tivessem, não. Mas 2 que se prepararam mentalmente ou tiveram dificuldade, não adianta. Se vai tendo pedra no teu caminho, você vai tirando as pedras, cada pedra que você tira te fortalece. Exato. Né? Vai ter gente que desiste, mas o teu, eu acho que juntou a pessoa que estava pronta e preparada com as ocasiões que foram surgindo. E o conjunto deu no que você deu, que eu acho que foi a melhor parte. Exato. Então, essas situações que eu fui passando ao longo já de 10 anos, depois com 14, 15 anos, depois um pouco mais para frente, vieram os torneios, eu não tinha também para jogar COSAT, continua com 16, 17, eram os torneios só de grana. Então, eu jogava muito torneio de grana para juntar essa grana, e aí veio o momento de falar assim, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma fortuna de dinheiro para ir para COSAT, ou a gente vai ter essa experiência nos Futures? Tanto até aqui no Rio, eu lembro que eu vim com 17 anos para o Rio, peguei o ônibus, eu e meu primo, viemos para cá, para o Rio, assinamos o quali e não entramos. O pessoal olhava para mim e não entendia nada, falava, o que esse moleque está fazendo aqui? Porque naquela época eu era o único que fazia isso. Né? E isso era um ponto que eu acho que quem joga hoje não lembra, ou não sabia, né? Você vinha assinar. Vinha assinar. E se você... Não, porque eu tô falando isso porque eu já fui levando o moleque. Claro. Eu fui para Bratislava e ele ficou fora. Você veio para o Rio, um ônibus. A gente foi para Bratislava e ele ficou fora. Na semana seguinte ele entrou. Mas simplesmente você escrevia, você tá, eu acho que dá. Não dá. Aí chega na hora, aparece mais gente que você imagina. E você está fora. Então hoje ficou mais fácil nesse ponto, né? É muito menos frustrante. Você consegue ir se virando. Você está longe, você olha na internet, você pega o teu telefone e vê que a lista andou. Antigamente não dava para lugar nenhum. Você pegava a primeira lista, era a última que você sabia. Não tinha nada. Tinha que ir. Eu fazia a inscrição mandava o fax ainda para fazer a inscrição. Eu sou do Telex. Então, tinha o Telex antes. A minha era do fax, sabe? Só para você entender a diferença, você está falando do Chapecó bastante. Eu treinei o Chapecó. Eu treinei o Chapecó. Então só para você entender a diferença. Mas aí, por exemplo, você veio para cá e aí você ficou fora. Vim para cá e fiquei fora. Mas aí é o processo, né? Entendeu? Naquela época você falou, não tinha como saber se entrar ou não. Eu também não tinha dinheiro para ir para outro lugar, para fora do país. Era o que dava para vir. Mas isso daí me motivava. Esse não conseguir, esse não poder participar, não poder jogar, me desafiava e colocava aquela raiva, digamos assim, mas no bom caminho, de treinar mais, de buscar mais. Porque o dia que surgiu eu vou estar pronto. Exatamente. Teve histórias que eu fui para Campos Jordão, tinha o torneio em Campos, vamos lá assinar a Campos. Não sabia, chegava a cair de traço de paraquedas lá, novo, 16 para 17 anos, vamos lá. Não entrava, tá entendendo? Então, a gente falou, cara, acho que... E só te interromper, mas quando você chega lá para assinar na sexta-feira, no final do dia, quando você chega no clube, você vê aquele monte de... Não para de chegar e entrar gente no clube. Não para de chegar, aí você fica sentado. Geralmente ali de 5 às 6, né, no final da tarde de sexta-feira. Aí você chega, assina, e de repente, quando você olha, acho que está vazio. Falta 15 minutos, chega um ônibus. Parece que todo mundo, cara, essa sensação é horrível. Horrível. Depois você fala assim, cara, não vou entrar, tem muita gente. Então você fica fazendo conta ali, vendo quem que tem ranking, quem que não tem ranking. Mas foi a ideia que a gente teve, assim, de pegar também, suprir essa falta de experiência jogando juvenil, já aprendendo com os profissionais, entendeu? Que é basicamente o que eu fiz, se você for ver desde pequeno, minha trajetória inteira. E foi legal, cara, porque desde os 17 anos eu comecei a jogar os Futures, depois fui jogando os Challengers, acho que isso aí deu uma bagagem muito boa e uma experiência muito boa para o que viria depois mais para frente, sabe? Bom, Rogério, a conversa não só em reencontrar vocês, mas a conversa é sempre muito boa. Exatamente por isso a gente vai ter a parte 2 e a gente vai pegar exatamente desse ponto, né? Quando no profissional começa a funcionar, a gente vai começar a falar na parte 2. Obrigado, pessoal, obrigado, valeu. Continuem lá, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Obrigado.